Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu pedi no último vídeo que se alguém tivesse versículos que acreditava que Paulo estava falando que a lei foi abolida, para postar aí que a gente ia analisar junto, né? Aí um rapaz postou um versículo de Romanos, que não tem nada a ver com lei abolida, não abolida, não entendi, e ele postou Gálatas 3:10, tá? Eu vou dar uma leiturazinha aqui rapidinha sobre Gálatas, inclusive tem dois pontos interessantes aqui em Gálatas, tá? E eu vou explicar para vocês, vamos ver. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. E que pela lei, ninguém se justifica diante de Deus, é evidente, pois o justo viverá pela fé. Aqui ele está citando Abacuque, tá? Então, quando a gente lê assim o versículo, de forma bruta em português, a gente dá a entender que Paulo está falando que seguir a lei de Moisés era uma maldição, porque você teria que seguir a lei toda. Será que é disso que Paulo está falando? Não. Vamos analisar. Primeiro, obras da lei. Obras da lei é a lei toda, pessoal? Só para começar por esse ponto. Se eu falar assim para vocês, pessoal que está em reforma onde eu estou morando, né? Eles estão fazendo uma obra lá no banheiro da minha casa. Obra no banheiro da minha casa é minha casa toda? Já é o primeiro ponto, tá? Então já é uma leitura um pouquinho desonesta que eles fazem, assim como eles fazem nos versículos seguintes de Gálatas, que nós vamos ver. Agora eu vou ler dois versículos aqui de Paulo, de Romanos, para vocês entenderem como que aqui não tem como ser da lei, depois eu vou explicar essa expressãozinha para vocês, tá bom? Primeiro é Romanos 2:37, agora eu anotei, tá? Para ficar mais fácil. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Versículo 3, deixa eu ver. É Romanos 2:6, perdão, pessoal. Eu vou ler a partir do versículo 5. Ora, com tua obstinação e com teu coração impenitente, acumulas contra ti um monte de ira, no dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Peraí, o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus vai julgar conforme as obras. Ele vai retribuir conforme as obras. E aí, como é que fica isso aqui, pessoal? Como é então que Deus vai julgar conforme as obras, se aqui Paulo está falando que quem segue as obras da lei sob maldição? Confuso, né? Você viu, as pessoas não fazem um estudo exegético da Bíblia, elas só pegam um versículo isolado e criam uma teologia inteira em cima. Por isso que eu falei naquele vídeo que teologia é diferente de exegese, tá? E Romanos 3:31. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos 3:31? Lembrando que tanto Romanos quanto Gálatas são as cartas prováveis do mesmo autor, tá? O Paulo. Romanos 3:31. Eliminamos a lei através da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, a consolidamos, a lei. Ué, então por que Paulo está falando que está consolidando a lei, se segundo o entendimento desse rapaz e de milhares de cristãos, isso aqui é maldição? Ele não falou aqui que quem está sobre as obras da lei está debaixo de maldição? Não é o que nós lemos ali em Gálatas? Então por que ele fala ali, abolimos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Confuso, né, pessoal? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que acontece. Obras da lei, que eu acabei de falar, não é a lei de Moisés, tá? Obras da lei é bem anterior a Paulo. Foi encontrado em Qumran um manuscrito chamado Miksat. Não sei se dá para vocês lerem aí, mas eu vou tentar escrever direitinho. Miksat Maasei HaTorah. Para quem quiser procurar, esse documento é o documento número 4, QMMT, tá? Quem quiser dar uma procurada aí pode procurar. Esse documento é um tratado de Qumran, onde eles mostram discussões rabínicas acerca da lei. E eles mostram, usando essa expressão aqui das obras da lei, que os rabinos estavam criando leis muito mais rigorosas, leis em cima de leis,
e algumas leis até que contradiziam a própria Torá dos judeus, a Torá conforme nós temos hoje, a Bíblia hebraica. Por exemplo, quando Jesus chega para os fariseus e fala assim para eles: ai de vós, fariseus hipócritas, que seguem mais a mandamentos que são de homens e não a Torá de Deus, a lei de Deus. Era disso que Jesus estava falando. Que eles começavam a criar leis em cima de leis, que começava a ficar um legalismo absurdo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Em Deuteronômio está escrito que não poderá cozinhar carne no leite da mãe daquela vaca. Mas como é que você vai saber se o leite foi tirado daquela vaca ou não? Então eles iam criando uma série de preceitos. Olha, quando tirar o leite, tem que avisar qual vaca que é, porque senão não sei o quê. Iam se criando esses legalismos todos, exagerado. Tanto que nesse manuscrito de Corã mostra que eles começam a proibir os gentios, que eu já expliquei para vocês que os gentios é o judeu da diáspora. Eles começam a proibir os gentios de tudo. O gentio não podia mais entrar no templo, de acordo com esse manuscrito, sendo que não tem nada demais, mas na visão deles tinha, porque o gentio, mesmo, só por ser gentio e morar em outra cidade, então ele era proibido de entrar no templo, porque esses rabinos entendiam que aquele gentio poderia ter se contaminado com a religião ou com a cultura pagã de outro povo. Então eles criavam essas leis e perseguiam os gentios. Então uma série de leis e legalismos foram criadas por esses rabinos da época, antes de Paulo, e é o que Paulo chama de obras da lei. Tanto que nós temos o próprio Jesus criticando isso. Uma vez até no meu grupo, o Ronaldo Jacob, que é judeu, ele explicou que realmente na Torá tem algumas leis que eles iam criando tanto exagero, que já não era mais a lei de Deus, era a lei dos homens. Então, quando Paulo fala aqui, vamos ler de novo agora aqui, Gálatas 3:10. Olha que interessante, como a leitura muda quando a gente estuda. Por isso que é bom estudar, pessoal. A leitura fica completamente diferente. Gálatas 3:10. E os que são pelas obras da lei, são esses legalistas que ficavam criando leis para eles mesmos, estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito aquele que não se atém às prescrições que estão no livro da lei para serem cumpridas. O que ele está falando aqui? Que Deus determinou que eles seguissem as leis de Moisés, não as leis dos homens. Então eles estavam sob maldição porque eles não estavam seguindo as leis de Moisés. Eles estavam colocando leis de homens. Vou até repetir, ó. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não se ater a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Então eles não estavam seguindo a lei de Moisés, porque está escrito, ó, maldito aquele que não seguia a lei de Moisés. Eles estavam seguindo o legalismo, as obras da lei. Então é o mesmo versículo, mas quando a gente estuda, você vê como você entende o que o autor quis dizer? É exatamente isso que ele quis dizer. Eles são malditos porque eles não estão seguindo a lei de Moisés. Simples, pessoal, não tem nem muito que justificar nisso, é só você entender o contexto da época. Obras da lei eram as leis que eles mesmos criavam, aqueles rabinos legalistas, tá bom? E mais um ponto aqui, eu só vou citar aqui em Gálatas, que ele fala assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Deixa eu ver qual versículo que é. Ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, que está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Como eu já fiz um vídeo disso até recentemente, então eu acho que eu não preciso explicar de novo, né? Eu só vou dar uma resumida aqui para vocês. É que em Deuteronômio está dizendo que se alguém fosse considerado culpado por algum pecado grave, esse culpado deveria ser posto no madeiro, que é o tipo de poste, ou enforcado, e o corpo não poderia permanecer no madeiro. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Então o que Paulo está dizendo aqui, ele está justificando a forma como Jesus morreu. Ele fala, ele morreu no madeiro para resgatar a gente da maldição do madeiro. O que não faz o menor sentido, né, pessoal? Se ele fosse resgatar a gente do alcoolismo, ele ia fazer o quê? Encher a cara? Mas é a teologia de Paulo, né? Por isso que eu discordo da parte teológica de Paulo. Como eu já tenho um vídeo sobre isso, é recente, eu só vou citar. E aqui, acho que deu para entender, né, pessoal? Os que seguem as obras da lei, que era a obra dos rabinos. Deixa eu até escrever aqui para vocês entenderem melhor. Os que seguem as obras da lei, eram obras de rabinos, estavam sob maldição, porque eram leis de homens, não estavam seguindo a lei de Deus. Porque está escrito, maldito aquele que não cumpre todas as leis da Torá. Simples, né, pessoal? Eu espero que tenha dado para entender. Pessoal, quem gostou, dá um like aí no vídeo, vocês sabem que isso é importante, isso ajuda a aumentar a atividade de alcance. Olha que aula que eu dou, em poucos minutos, tá vendo? Em poucos minutos eu consigo mudar até a forma como as pessoas leem um texto. É por isso que eu falo, tem que ter exegese, pessoal. Teologia não é exegese. Teologia é você pegar um versículo desse e sair pregando nas igrejas em que a lei foi abolida. Agora, quando você faz uma exegese do texto, você entende.
Como é que a lei estaria sendo abolida aqui se Paulo falou que Deus vai julgar as pessoas pelas obras e ele falou que não aboliu a lei? Abolimos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Então, por mais que Paulo fosse assim meio bipolar, não faz sentido. Então aqui, obras da lei, só para finalizar e deixar bem claro, eram as leis dos rabinos. Então Paulo está dizendo que aqueles que seguem as leis dos rabinos não estavam seguindo a lei de Moisés, por isso que eles eram malditos. Porque está escrito, maldito aquele que não seguir todas as obras da lei para cumprir. O próprio Paulo está mandando cumprir a lei de Moisés, tá bom? Então gostou do vídeo, dá um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade de alcance. Obrigado por ter assistido, pessoal, tá? É que o YouTube está meio bugado, tá? Tem que ter atividade mesmo. Obrigado por ter assistido, paz a todos.